Bom dia, amados, muita paz no seu coração, pedindo ao Divino Mestre que esteja presente nos seus lares, nos seus corações, pedindo também sabedoria para entender e aplicar a palavra de Deus corretamente. Hoje nós vamos começar Atos 8 e o título é O que fez Paulo perseguir os cristãos? Muitos cristãos naquela época foram brutalmente perseguidos por Saulo a ponto deles terem que fugir. Eles tinham muito medo que o julgamento não seria legal como era de costume, que eles iriam colocar testemunhas falsas e mandá-los ao apedrejamento como Estevão foi. Mas o que é que aconteceu com Saulo, que ele era tão ruim, fazendo todas essas coisas? É o que acontece com todos nós no dia de hoje. Veja que uma coisa muito comum da gente ouvir de qualquer um é a pessoa perguntar: qual é a sua religião? Raramente a gente vê alguém perguntar: você já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Essa é a pergunta que todos nós deveremos fazer a qualquer um. Mas por que é que a pergunta está na religião? Porque por trás do nome da religião está a arte satânica trabalhando na desunião dos povos para que a Igreja de Deus fique desmantelada. É isso que está acontecendo. O apóstolo Paulo, ele nasceu em uma família muito tradicional que acreditava que Jerusalém era uma cidade santa, um lugar santo para se viver. E eles iam ao templo, aquilo que pregava no templo, que era a lei do Torá, era aquilo que eles acreditavam. Mas por que é que Jerusalém era um lugar santo para eles? Não por causa de Jesus Cristo, mas porque lá eles eliminaram Jesus Cristo, porque eles tinham Jesus Cristo como um impostor. E para eles isso era uma vitória. Veja o que a crença faz em um ser humano. E era nisso que o apóstolo Paulo acreditava, era a crença de seus pais. Ele nasceu e criou dentro daquele templo. Ele estudou com rabinos ligados ao templo. Toda a sua família professava a mesma religião. Tanto que depois da transformação do apóstolo Paulo, ninguém vai falar da família dele. Por quê? Porque a família se distanciou dele. Quando eu digo para vocês que a pergunta nunca deve ser qual é a sua religião, mas você já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? É porque o nosso Pai, Ele nos deixou uma coisa, e essa coisa está dentro da Bíblia. Se a religião da pessoa está ensinando tudo que está dentro da Bíblia, ela está conectada com Deus. Agora, se não está, cabe à pessoa saber por quê. Só aceita Jesus Cristo como seu Salvador aquela pessoa que também aceita a sua palavra. Muitos criticam aquilo que a gente ensina dentro da palavra de Deus, mas como é que você pode criticar algo que alguém está ensinando dentro da palavra de Deus, se é Deus que está falando isso? Significa que você com certeza está criticando a Deus, não quem está falando sobre a palavra de Deus. A menos que a palavra de Deus esteja sendo distorcida e levando um outro rumo. Mas quando a pessoa está ensinando dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que está escrito na verdade, daquilo que aconteceu, ela é uma pessoa cristã. Que as religiões do mundo todo não sejam para causar divisões,
Porque é isso que a gente vê na maioria das religiões, uma contra a outra. Uma quer trazer a pessoa para a sua religião, a outra para a religião dela, e fica aquela situação muito difícil. Mas o cristianismo de Cristo, em essência, é um só. E mais uma vez eu vou dizer para vocês, está aqui. Nós não vamos agir como a família do apóstolo Paulo, que era Saulo, agiu para com ele. Agora veja que nós somos criados dentro de uma religião. Aí nós tendemos a honrar a religião dos nossos pais, mas infelizmente os nossos pais podem ser, como o apóstolo Paulo foi, levado pela ignorância, por falta de um entendimento maior. E então não significa que a gente vai negar a religião dos nossos pais, como o apóstolo Paulo fez, mas os pais dele acharam que ele estava negando a lei do Torá, mas não. O apóstolo Paulo estava fazendo o que era certo. Como é certo para qualquer cristão ler a Bíblia, aceitar a palavra de Deus. Agora, se a sua religião é contra ler a Bíblia, tem algo errado. Então, vamos pensar sobre isso, porque o apóstolo Paulo sempre foi um bom filho. E ele, como filho, ele estava mais certo do que os seus pais. Muitas vezes os pais têm que abaixar a cabeça e dizer, não, eu estou errado. Porque se a lógica, se os fatos, se a palavra de Deus está mostrando o contrário, por que é que a gente vai perseguir os outros? Não faz sentido, não é? Então vamos rapidinho à palavra de Deus, depois eu voltarei com os comentários. Leitura de Atos, capítulo 8, versículos de 1 a 8. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Logo depois da morte de Estevão, pelo apedrejamento, o apóstolo Paulo começou uma perseguição implacável contra todos os judeus, principalmente os helenistas. Mas por que os judeus helenistas? Porque os judeus helenistas era aquela classe dos judeus que acreditavam em Jesus Cristo, qual Estevão pertencia, e é por isso que ele passou a focar a sua perseguição contra essa classe de judeus, que eram considerados traidores dos judeus que participavam lá do sinédrio, do templo e tudo mais. As ações de Paulo não foram dignas de louvor.
E muitos de nós ficamos pensando, mas como é que pode ele, depois de fazer tanta atrocidade, tantas coisas ruins para o cristão, ele se tornar o apóstolo Paulo? Eu não tenho como responder isso, mas o próprio apóstolo Paulo está nos explicando como é que isso aconteceu. Vejam a seguir. Embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. 1 Timóteo 1, versículos 13 e 14. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. 1 Timóteo 1, versículo 15. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Jesus Cristo mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo o exemplo a todos que vieram a crer nele para a vida eterna. 1 Timóteo 1, versículo 16. Vocês ouviram que o apóstolo Paulo disse que foi através da incredulidade. Mas veja que ele era assíduo do templo. Como muitas pessoas neste mundo são assíduas de igrejas, de religiões, e agem como o apóstolo Paulo agiu. Mas ele mesmo disse que ele era um incrédulo, porque o templo pregava a lei do Torá, mas parou na lei do Torá, Antigo Testamento, e não aceitava nada do Novo Testamento que veio com Jesus. Não aceitava Jesus como seu Salvador, como Filho de Deus, como o Messias. Nunca aceitou. Até hoje, a maioria dos judeus não aceitam Jesus como o Messias. Então, ele reconheceu a sua incredulidade, mas é importante observar que não foi só reconhecer, ele fez algo sobre isso. Vocês vão ver que houve uma completa transformação no apóstolo Paulo, a ponto dele deixar a sua família do lado e ele começar a viver uma nova vida, com um novo nome. Ele se tornou o apóstolo Paulo e ele cumpriu tudo aquilo que Jesus Cristo pediu que ele fizesse. Para uma pessoa que frequentava o templo, dizer o que o apóstolo Paulo disse, ele tem que estar realmente muito transformado. Ele disse, por exemplo, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Isso era uma afronta muito grande para a família dele, para o templo, para os sacerdotes, mas ele disse em suas cartas assim mesmo, e escrevendo de dentro da prisão. Veja que coisa maravilhosa, que transformação fenomenal no apóstolo Paulo. Está escrito que Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão, porque ele acreditava piamente naquilo que ele aprendeu dentro da sua família, naquilo em que ele foi educado para ser. Ele recebeu a educação de um rabino. Então veja que ele estava fazendo aquilo que ele acreditava. E só vai mudar quando Jesus fala com ele na entrada de Damasco. Aí vai começar a falar sobre Filipe, que saiu do anonimato e começou a pregar, porque a maioria dos helenistas tinham fugido, mas Filipe compreendeu muito bem
que a palavra de Deus não foi feita para estar escondida, para ser pregada às escondidas, para ser colocada numa gaveta. Filipe entendeu isso muito bem. Então, ele, sem medo, ele saiu do anonimato e foi pregar. O desejo de Jesus Cristo estava sendo cumprido através de Filipe, porque Jesus Cristo pediu que os apóstolos fossem e pregassem a palavra de Deus por todo o mundo. E, com certeza, o Espírito Santo já havia descido sobre os apóstolos para os capacitar de fazer isso. Mas veja que Filipe é considerado o primeiro evangelista. Ele não era um apóstolo propriamente dito. Vocês sabem o que é um evangelista? O evangelista não tinha autoridade como os apóstolos tinham. Não tinha a autoridade de um profeta que profetizavam em nome de Deus. O evangelista exercia um papel diferente, que era viajar por lugares desconhecidos, lugares onde Jesus ainda não havia passado, e pregar a palavra de Deus. O seu trabalho era a pregação da palavra. Ele não era encarregado por nenhum grupo religioso, por nenhuma pastoral, nada disso. Ele continuava só pregando a palavra por todos os lugares que fossem. Já Mateus, Marcos, João e Lucas eram apóstolos e eram também evangelistas. Vejam que eles tinham outras funções além de pregar. Era algo mais abrangente. Mas todas as funções, elas são dadas por Deus por um fim. Por fazer isso, ele é considerado o primeiro evangelista fora do círculo dos apóstolos. Foi ele a pessoa que saiu sem medo, destemido, para ir e pregar a palavra de Deus, não importando se Saulo iria prendê-lo ou não. Para finalizar, tem uma parte aí falando que os espíritos imundos saíram de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. O que é que significa isso? Significa que Filipe estava pregando numa área em que era habitada especialmente por idólatras. E onde há idolatria, vocês sabem que a dominação satânica está ali. Então, quando ele começou a pregar e as pessoas aceitando Jesus como seu Salvador, eles começaram a ser libertos em massa dos poderes satânicos. Glórias a Deus. Eu quero deixar bem claro aqui, para que não haja nenhum desentendimento, que eu acho que todas as religiões, elas fazem um papel muito importante na pregação da palavra de Deus, trazendo as ovelhas perdidas para o Pai. Cada uma delas tem uma função. Mas veja que nós somos partes de uma igreja. Quando nós participamos de uma religião, nós somos parte dela. E nós aceitamos e fazemos parte de tudo que ela faz. Então, é muito importante que a nossa religião aceite a palavra de Deus. A palavra de Deus não só dentro da sua religião, mas como uma palavra única para todos. Aquilo que a gente vê de errado sobre a pregação da palavra de Deus, a gente vai deixando de lado, sem criticar, sem fazer nada, porque Deus está fazendo a sua obra. Então, vamos parar de perguntar para as pessoas qual é a sua religião, mas talvez perguntar: você já aceitou Jesus como seu Salvador? Vamos fazer as pessoas parar para pensar que o mais importante não é a religião, mas o mais importante é a gente ir para Jesus. Não é também nenhum ritual de aceitar Jesus como seu Salvador, porque
Esse ato de aceitação está dentro da sua transformação. E você falar com Deus e ter esse entendimento com Ele e ter essa troca de coração para coração, um falando com o outro. Jesus Cristo, eu te aceito como meu Salvador. É algo muito pessoal, muito divino e maravilhoso. Espero que você faça isso e que você entenda o que isso significa na sua vida. Que Jesus te abençoe, muita paz, muita luz espiritual na sua vida. Que a sua família esteja sob a proteção e graça do Senhor Deus. Amém. Bom dia, meus irmãos.